Bom dia, gente! Eu sou o professor Flávio Alves de Oliveira. Estou falando de Itajubá, Minas Gerais, pela Associação Teológica Cason, a Escola do Conhecimento. É um curso de teologia. Então, você que é aluno do nosso curso de teologia, que está no nível 2, você também que não está e queira aproveitar, né, e participar conosco aqui desse conteúdo, será um prazer, uma honra. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025. É uma terça-feira de manhã, tá ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre soteriologia. Olha aí, ó, soteriologia, a nossa aula, tá? Para você que não tem a apostila, né? Então estamos aí mostrando a apostila de soteriologia, já abrindo a apostila. Olha aí, abrindo a apostila. Vamos começar? É claro, primeiro agradecendo a Deus, né, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos guie, possamos ter um momento maravilhoso aqui dessa disciplina, ok? Vamos lá então? Vamos lá. É, Nós estamos aí, ó. A matéria é soteriologia. É a doutrina da salvação. Uma introdução. Soteriologia deriva de duas palavras gregas, soteria e logos. A primeira, quer dizer, a palavra soteria significa salvação. E a última, quer dizer, a palavra logos, significa palavra, discurso ou doutrina. Então, a junção das duas, soteriologia é a doutrina da salvação. Vamos lá, vamos lá. Antes do primeiro pecado cometido no universo, antes da terrível crise provocada pelo homem rebelde, que fora feito à imagem de Deus, o Senhor planejou e proveu um meio de fuga das armadilhas e condenação do pecado. Nosso Deus não foi apanhado de surpresa. Ele previu a queda e pré-ordenou o plano de resgate. O plano da salvação de Deus é tão simples que o menor dentre os filhos dos homens pode entendê-lo o bastante para experimentar o poder transformador. Ao mesmo tempo, é tão profundo que nenhuma imperfeição jamais foi descoberta nele. De fato, os que o conhecem melhor ficam continuamente espantados com a ideia de que e apenas um plano de salvação seja necessário para satisfazer as inúmeras carências espirituais em meio às variações quase ilimitadas das necessidades dos homens em cada raça, cultura e situação entre as nações deste mundo. Então nós podemos aí, né, podemos falar aí que, olha bem, ó, Deus não foi pego de surpresa quando ele planejou o universo, quando ele fez o homem segundo a imagem e semelhança dele. Deus, ele é onisciente, quer dizer, tem todo conhecimento, ele é onipresente, está presente em todo lugar ao mesmo tempo, ele é onipotente, ele é todo poderoso. A nossa mente é ainda muito limitada para entender aspectos dos atributos de Deus que a gente não participa. Né? Isso na teologia também é chamado de Deus possui atributos comunicáveis e atributos que não são comunicáveis. Por exemplo, a onipotência de Deus não é comunicável ao homem, não é transmitida ao homem. O homem não é onipotente. Deus é onipresente, o homem não é onipresente. O homem não é onisciente, Deus é onisciente. Então existem atributos que são incomunicáveis e só pertencem ao nosso Deus. Agora, alguns atributos que são comunicáveis. Deus é um Deus que perdoa. Nós também, quando somos ofendidos, Deus nos manda perdoar. Deus, ele é amor, ele é amor em primeiro lugar, ele transmite o amor. Deus também quer que nós transmitamos também, nós possamos, assim, manifestar o amor também para com outras pessoas. Deus é bondoso, nós também podemos ter um pouco dessa bondade para com outras pessoas, para com aqueles que estão ao nosso redor. Quer dizer, não é no mesmo nível, no mesmo grau de Deus, mas existem atributos de Deus que são comunicáveis, né? A misericórdia,
a justiça, não na plenitude, né, de que Deus executa misericórdia, justiça, longanimidade, benignidade. Deus é amor, mas isso a gente tem uma parcela, vamos dizer assim, desses atributos. Mas onipresença, nós não somos onipresentes, não somos oniscientes, não somos onipotentes. Então Deus, antes dele fazer o homem, fazer o universo, né, você olha no capítulo 1 do Gênesis, por exemplo, Deus, está escrito no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E ali começa toda uma sequência, né? Deus separando as águas de baixo das águas de cima, colocou um firmamento em cima, depois Deus colocou os luminares em cima, né? O sol, a lua para separar noite e dia, colocou as estrelas e tal, tudo na ordem. Depois Deus separou, um pouco antes, Deus separou as águas de baixo da porção seca. Porção seca ele chamou terra. Né? Você pode olhar no Gênesis, capítulo 1 do Gênesis aqui, você vai ver a sequência da criação de Deus, né? Assim, detalhadamente, no capítulo 1 do Gênesis, né? No versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e Deus fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo capítulo 1, verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão, né, ao firmamento céus, e foi tarde e manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Aí Deus vai falando ali, né, como que a terra produziu a erva verde, depois conforme a sua espécie, depois esse foi o terceiro dia, depois no quarto dia Deus colocou os luminares nos céus para ver separação entre dia e noite. Depois Deus fez também ali, produzir que as águas produzam abundantemente répteis de alma vivente, no versículo 20, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Né? No verso 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi o quinto dia. Aí, no sexto dia, no capítulo 1, verso 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então a gente vê aqui, no capítulo 1, Deus fazendo, né, o universo pelo seu poder, pela sua onipotência, no caso, né, pela presciência, pela sua presença em todo lugar. Alguns detalhes muito interessantes, tem muita coisa linda aqui, mas você viu ali que no capítulo 1 do Gênesis, quando Deus separou as águas de cima das águas de baixo, depois no capítulo 1 ainda, olha para você ver, no capítulo 1, no versículo, interessante, deixa eu ver aqui, criou um animal, separou, olha que coisa interessante, tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Mas aqui uma coisa que me chamou a atenção também aqui, no capítulo 1 do Gênesis, verso 9. E disse Deus, ajuntem-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Você sabia, apenas uma curiosidade, né? Você sabia
que, olha aí para você ver, quer ver? Ó, você sabia, deixa eu ver aqui, só um minutinho para mostrar para você. Você sabia que, olha aqui, Pangeia, que é Pangeia, ó, Pangeia. Você pode olhar, você está aí, ó, no meu navegador, né? Pangeia, Brasil Escola, Pangeia. Olha aí que coisa. Algumas coisas são interessantes. Deixa eu ver aqui nesse site. Quando tá abrindo o site aqui, deixa eu ver aqui. Pera aí. Pangeia. Ó, olha aí. Pangeia era uma enorme massa de terra continental banhada por um único oceano que começou a se fragmentar há 230 milhões de anos e deu origem aos atuais continentes. Você sabia que, olha aqui, você vê, ó, a Terra era, a Terra era assim, ó, é, América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia, no caso aqui, Eurásia, né, ó, Europa, Ásia, Antártida, tudo era uma porção só, uma porção só. Aí, aqui, claro, de acordo com a ciência, há tantos milhões de anos atrás, é que aconteceu uma separação, né? Mas você vai olhar aqui, quem primeiro, ó, a sistematizar, o primeiro a sistematizar a hipótese da existência desse supercontinente foi Alfred Wegener, na teoria da deriva continental no início do século XX. A explicação sobre o mecanismo que ocasionou a movimentação das massas continentais surgiu somente na década de 60 e é conhecida como teoria das placas tectônicas. O que eu estou querendo falar para você? É apenas uma curiosidade, né? Que se você fizer um estudo aí, você vai ver que aí esse Alfred Wegener, aqui no final do século XIX, início do século XX, o alemão, ele mostrou, esse alemão aí, há cento e poucos anos atrás, provou ali, né, que todos os continentes, América do Norte, América do Sul, a África, a Europa, a Ásia, era um bloco só. Ele estava querendo mostrar isso, mas na época os cientistas não aceitaram, descartaram essa teoria dele, né, que a Terra era uma porção só. E ele, né, como você pode estudar lá, você vai ver, ele mostrou ali que a crosta da América do Sul, ali, ela batia certinho com os elementos que estavam lá na África. E outras coisas mais, ele quis mostrar que era um bloco só, uma porção só. E o pessoal não aceitou. Só depois, mais para frente, em 1950, ele morreu e não pôde ver que a sua teoria ela foi confirmada depois que veio, né, a tecnologia melhorou e tal, o avanço da tecnologia, aí foi comprovado que realmente os continentes eles estavam unidos. É claro, de acordo com a ciência aqui, há 230 milhões de anos atrás. Aí aconteceu que as placas tectônicas, né, debaixo dos mares se movimentaram, então houve essa separação e tal, do jeito que está hoje. Mas o que eu estou querendo falar na verdade? Estou querendo falar que quando Deus fez, você vê aqui no capítulo 1 do Gênesis, né? No versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. Então, quando Deus fez uma porção seca, do jeito que está aqui na Pangeia. Mas, assim, para os criacionistas, né, a gente que crê na palavra, e para também os cientistas do designer inteligente, você pode até depois pesquisar aí o que é o designer inteligente. Cientistas hoje também, muitos cientistas hoje acreditam no que eu vou falar para você agora, que era um bloco só de terra e só houve essa separação a partir do dilúvio e não há 230 milhões de anos atrás, né? Então a Terra não tem todo esse tempo. Mas isso é uma história para outra ocasião. Só para falar para você que existe esse pensamento, tá?
de cientistas, não é meu simplesmente não. Eu estou olhando aqui e você está vendo também, a ciência mostra que esse Alfred Wegener, em 1910, já estava falando que a Terra era uma porção só e houve alguma coisa aconteceu lá, no caso o movimento das placas tectônicas, por isso que houve essa separação. Mas tudo bem, vamos continuar. Então Deus, ele fez todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa. Por exemplo, quando ele fez o universo, fez a terra, o sol, as estrelas, colocou a lua, o sol, né? E as aves, e os peixes e tal. Aí no capítulo 1 do Gênesis, verso 26, Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus fez o homem, a imagem dele e a semelhança dele. E viu Deus que era bom. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou no capítulo 3 do Gênesis. Deus não foi pego de surpresa. Por quê? Porque Deus, ele é onipresente, onisciente. Ele sabe do que vai acontecer antes de acontecer. E Deus, a Bíblia fala, por exemplo, aqui em Isaías capítulo 46, se você olhar no Isaías 46 na sua Bíblia aí, olha bem, Isaías 46, no versículo, pode olhar aí, anota aí, ajuda aí, Isaías 46, no verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. E eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, olha aí, Isaías 46, 10, ó, que anuncio o fim desde o princípio. Olha bem, ó, Deus anuncia o fim desde o começo. Se você olhar o contexto, olhar esse versículo, o que Deus está querendo dizer? Deus não faz nada sem antes terminar. Deus só vai começar uma coisa porque ele já terminou. Mas como assim, professor? Deus não vai começar uma coisa igual a gente começa, por exemplo, você começa a fazer uma casa, começa a fazer, tem seus planos ali, vai fazer determinada coisa e muitas das vezes no meio do caminho acontece ali um imprevisto, aí você fala, nossa, não vai dar certo, vou ter que ir. Aí você tem que mudar muita coisa, tem que mudar tudo, porque você, nós somos pegos de surpresa. Não, Deus, ele viu que o homem ia cair e ele já providenciou antes da fundação do mundo, antes de dar o início, Deus já havia planejado tudo, inclusive o plano de salvação para a humanidade. Por exemplo, quando a gente olha no capítulo 1, né, e vê ali essa sequência, Deus primeiro fez tudo, organizou tudo primeiro, o ambiente, deixou o ambiente saudável, favorável, maravilhoso, lindo, para depois fazer o homem. Então o homem foi feito para tomar conta, para cuidar, ele com a esposa, ele com a mulher, para tomar conta. E era uma maravilha, eles obedeciam a Deus, andavam na presença de Deus, Deus vinha também, falava com eles. Mas sabe o que acontece? O que aconteceu é que Deus deu liberdade para o homem, deu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de tomar decisão. Então o homem, ele foi feito semelhante a Deus. E em alguns aspectos, assim, o homem é semelhante a Deus. Por exemplo, lá em João 4, 24, fala que Deus é espírito. Também nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Você, nós moramos dentro desse corpo. Nós moramos dentro desse corpo. À luz da palavra de Deus, quando uma pessoa morre, por exemplo, ela deixa de estar nesse corpo e sai desse corpo, é levada. Ela mesma em si, a essência dela, o espírito e a alma dessa pessoa sai para continuar vivendo numa outra dimensão, ou eternamente com Deus, ou eternamente separado de Deus. Tá, mas isso a gente vai, durante a nossa ministração, você vai entendendo mais para frente. Vamos aos poucos aqui, para a gente ir encaixando as coisas, senão a gente sai fora do nosso pensamento. Tá? Maravilha. Então Deus nos fez a imagem dele e a semelhança dele. Nós somos seres espirituais. Outra coisa que nós somos semelhantes a Deus, nós
temos uma capacidade de escolha. Se eu quiser ficar aqui, eu fico. Se eu quiser sair, eu saio. Se eu quiser fazer uma coisa, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Então Deus fez o homem também com liberdade de escolha. Ele fez Adão e Eva com liberdade de escolha. Colocou ele fez o jardim do Éden e colocou as árvores no jardim do Éden e os frutos dessas árvores. Eles poderiam comer de qualquer fruto da árvore, de qualquer árvore. Mas Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim, colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a gente lê, né, só curiosidade, eu tô na Bíblia aqui, apologética, tá? Estou com essa Bíblia e estou também com a Bíblia Thompson, tá? Se você quiser depois aí, você vê qual Bíblia você usa aí, tá? Tem outras Bíblias aqui também. Então, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, olha para você ver no capítulo 2, Deus disse para o homem assim, no versículo 8, capítulo 2 do Gênesis, verso 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí no capítulo 2 do Gênesis, no versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você está vendo? Deus colocou várias árvores e vários frutos e deixou à disposição, né, do homem, para o homem comer, para o homem se deliciar. Mas ele colocou uma árvore ali, que ele disse para o homem: não coma daquela árvore, do fruto daquela árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Quer dizer, por que Deus fez aquilo? Se ele deixasse todas as árvores, não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, na verdade, Deus fez aquilo porque Deus está dando uma capacidade do homem escolher, porque ele tem livre-arbítrio, e também do homem fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus por livre e espontânea vontade. Deus poderia ter feito, do jeito que eu falei agora aqui, tudo ali maravilhoso, assim, no sentido de pode comer de qualquer árvore, que não tem problema nenhum. Então o homem ia ter tudo aquilo de acordo com a vontade plena de Deus. E o homem não teria uma opção de fazer algo que não é da vontade de Deus. É como aquele filho, por exemplo, que a gente tem e a gente manda nele em tudo, ele só faz tudo que a gente quer. E às vezes ele se aborrece porque ele queria fazer umas outras coisas, mas aí ele não vê a hora de ter a maioridade dele, né? Ter a idade acima de 18 anos para ele fazer a vida dele, porque não aguenta mais viver debaixo daquele jugo que ele acha um jugo. Fazer tudo que o pai e a mãe manda, tudo. Claro que tudo que o pai e a mãe manda é maravilhoso, correto. Estou falando de forma geral. Mas às vezes o filho quer fazer outras coisas também. E o pai, o mais interessante é que o pai, por exemplo, e a mãe, eles, o que satisfaz na verdade um pai e uma mãe, deixa tranquilo, sem peso nenhum, é quando o filho tem liberdade de fazer o que ele quiser, porém, por decisão dele mesmo, ele escolhe fazer a vontade do pai e da mãe, por decisão dele. É isso que agrada a gente. É isso que satisfaz um pai e uma mãe. Um filho que fica ali bajulando o pai, bajulando a mãe por interesse, a gente não gosta, ninguém gosta disso, não é? Mas um filho que faz o que faz para agradar um pai e uma mãe, de acordo com a vontade do pai e a mãe, porque ele quer, isso satisfaz qualquer pai, qualquer mãe. Ele tem liberdade de fazer o que ele quiser e ele faz as coisas legais, de acordo com a vontade do pai e da mãe. Então Deus também, Deus fez assim, o homem com liberdade, com livre-arbítrio. Deus não fez o homem como se fosse um robozinho. Não, você vai para cá, você vai para lá, você faz só o que eu quero. Não, Deus fez o homem conforme a imagem e semelhança dele. Lá, Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, 28. Deus tem livre-arbítrio. Deus tem livre-arbítrio. Os anjos tiveram livre-arbítrio.
Então Deus tem livre-arbítrio, é liberdade de escolha. Deus não obriga ninguém a seguir ele. Você vê, Jesus disse lá, quem quiser me seguir, quem vier após mim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem quiser, né? A gente não é obrigado. Deus quer que a gente o ame, faça a vontade dele por espontaneidade, com liberalidade. Então Deus fez Adão e Eva assim. E então, quando Deus fez Adão e Eva assim, conforme eu falei no início, Deus não faz nada sem antes começar. Lembra de Isaías 46, verso 10? Então, quando ele olhou ali e ele viu que ele ia fazer o homem com livre-arbítrio, ele já olhou, porque para Deus não tem passado, presente e futuro, Deus é eterno. Para nós tem o passado, o presente, o futuro que a gente não sabe ainda, mas Deus ele é onisciente, onipresente. Então ele é eterno. Na verdade, ele não é nem eterno, ele é o Pai da eternidade. É muito mais profundo. Então, quando Deus projetou o homem, ele já viu que o homem ia falhar. Mas ao mesmo tempo, Deus não recuou. Deus seguiu em frente porque ele propôs um plano de salvação para a humanidade. E vai dar sequência a isso, porque Isaías 46, olha que interessante, Isaías 46 diz assim, de novo, né? A gente já falou um pouco aqui, mas é interessante você analisar. Isaías 46, no versículo... Isaías 46, no verso 10, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Olha o que Deus falou no Isaías 46, 10. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Então Deus não é pego de surpresa. Os planos de Deus não são frustrados. Deus vai confirmar, executar o plano dele. Então, dá uma olhadinha aqui na tela. Eu fiz uma ilustraçãozinha assim, sabe, bem fraquinha e tal, mas assim, simples. Mas eu quero que você dê uma analisadinha aqui, que interessante, que pelo menos eu achei interessante. Olha aí, Então, assim, olha aí. Né, a graça foi preparada antes dos tempos eternos. O que eu quero falar para você? Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, e Deus e os homens estiveram juntos para sempre. Então, de forma resumida, de forma geral, este é o plano de Deus. Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, e Deus e os homens, quer dizer, os descendentes de Adão e Eva, estiveram juntos para sempre. De forma resumida, é isso que Deus queria. É isso que Deus quer. Mas o que aconteceu? Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden. Olha, tem um espaço entre essa fala minha agora e o final, Olha o final ali, E Deus e os homens estiveram juntos para sempre. Este é o plano de Deus. Vou voltar aqui para você ver, Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, e Deus e os homens estiveram juntos para sempre. Isso é o plano de Deus. Mas na sequência mesmo, assim, exatamente, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi isso, Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden. E esse espaço que está tendo agora, e Deus e os homens estiveram juntos para sempre. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Olha aí. Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, porém Adão e Eva pecaram. Pecaram. Então o que Deus vai fazer? Abre um parênteses. Olha aí, Plano de salvação, que inclui morte de cordeiros, lei de Moisés, morte e ressurreição de Jesus, juízo do trono branco, novos céus e nova terra. Fecha o parênteses. E Deus e os homens estiveram juntos para sempre. Então o que está acontecendo? Que Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, mas alguma coisa aconteceu. O homem fez errado, o homem pecou. Então Deus abre um parênteses para poder então resolver o problema. Mas depois do problema resolvido, o plano de Deus, que era e que ele e os homens vão estar juntos para sempre, vai acontecer, vai ser executado. Você consegue entender isso? É interessante, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, você consegue entender? Deus fez o homem, Adão e Eva. Qual que era o plano de Deus? É que o homem fosse obediente a ele, apesar de ter direito à escolha,
que o homem escolhesse da maneira correta, confiasse em Deus, não comesse do fruto proibido. Na verdade, Alice, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Eu acho que na outra aula, o que é realmente o pecado? O pecado da desobediência, o pecado da rebelião, o pecado de não fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua própria, não confiar em Deus, não acreditar que o que Deus tem é o melhor para a gente, sabe? A gente querer ser o próprio manda-chuva. Nosso, Adão e Eva, antes de pecar, fazia a vontade de Deus, confiava em Deus. O bem e o mal, que eles não conheciam, conforme eles vão conhecer depois, né? O bem até que eles conheciam, mas o conhecimento do mal. A gente vai explicar um pouco mais para frente. Eles não tinham. Então, quando foi ofertado a eles essa condição de conhecer o bem e o mal, quando o diabo lá, por meio da serpente, falou que eles iam conhecer o bem e o mal, eles queriam, então, peraí, nós estamos incompletos? Tem coisa que a gente não sabe, que a gente queria saber. Então, aí eles deixam de confiar em Deus, porque Deus disse, não comam, porque certamente vocês vão morrer. E eles, então, vão pecar como se desconfiassem de Deus, não acreditassem em Deus, e eles dão ouvidos à serpente, ao diabo. Quer dizer, eles deixam a semente pecaminosa da rebeldia, da desobediência entrar no coração deles. Perdem a confiança em Deus, como se Deus estivesse escondendo alguma coisa. Mas Deus ia lá na frente, ia dar essa condição para eles. Sim, eu acredito sim, a Bíblia também dá esse sinal para nós. Né, que eles iam conhecer mais futuramente o bem e o mal. Mas primeiro estava sendo uma prova ali, para eles confiar em Deus. Acredita em Deus que vai dar tudo certo. Mas como eles têm liberdade de escolha, livre-arbítrio, eles vão fazer errado. Né? Vão fazer errado. E fizeram errado mesmo. E aí o pecado entrou, foi esse caos. Mas mais um pouquinho aqui para a gente entender, outra coisa também para a gente entender aqui, que eu achei interessante, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está aqui na mão. Olha aqui para você ver, só para você entender. Olha aí, ó. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Olha aí, tem o Jó 42:2, né? Que Jó fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Isaías 46:10, Efésios 1:4 e 5. Né? Que Deus, vamos ver esse Efésios capítulo 1, verso 4, só para você ter a noção aí, ó. Efésios capítulo 1, eu estou aqui na Bíblia Thompson, Efésios capítulo 1, olha o verso 3, ó. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então esse versículo 4, ó, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado um plano de salvação, e aqueles que estão em Cristo Jesus, que entregam a sua vida para Cristo, são os eleitos, são os predestinados. Se permanecer em Cristo, são predestinados a estar para sempre com o Senhor. Se durante essa vida a gente ficar com Cristo e permanecer em Cristo, está garantida a nossa entrada nas regiões eternas com Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Jesus também disse em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, olha aqui, ó. Os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Jó 42:2, Jó disse que os planos de Deus não podem ser frustrados. Isaías 46:10, que nós já fizemos a leitura, mostra que Deus não começa nada sem antes terminar. Ele anuncia o fim desde o começo. E Efésios 1:4, que nós acabamos de ler, que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Ó, outro exemplo aqui simples, ó. Só pra gente ir, né? O Carlos disse para o seu amigo coreano, o cara que é coreano, que não conhece feijoada, o Carlos disse para o seu amigo coreano que eles iam comer uma feijoada e depois iam conhecer a cidade. Só que tem uma coisa. O Carlos disse para o seu amigo coreano que eles iam comer uma feijoada, depois iam conhecer a cidade. Porém, o coreano não sabe o que é feijoada.
Então primeiro ele vai ter que explicar, vai ter que resolver um problema. Ó, tá vendo de vermelho aí, ó? O coreano quer saber o que é feijoada primeiro. Ah, feijoada é arroz, feijão, preto, linguiça, pimenta, etc. Ah, então, aí que ele vai, então, depois conhecer a cidade. Abriu-se um parênteses aqui para explicar, para resolver um problema. Qual é o problema? O Carlos falou pro seu amigo coreano que eles iam comer a feijoada, mas o coreano não sabe o que é feijoada, precisa resolver, porque ele não come qualquer coisa. Então vamos resolver o problema do coreano. Feijoada é arroz, feijão preto, linguiça, pimenta, etc. Ah, então eu posso comer. Ah, tá bom. Então tá vendo? Esse parênteses que se abriu aqui, depois da feijoada, é um tempo que se deu para resolver uma questão. E só depois, então, eles iam conhecer a cidade. Assim também, ó. Assim também, ó. Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, e Deus e os homens estiveram juntos para sempre. Bom, não foi bem assim, né? Deus criou Adão e Eva, isso é verdade. Colocou eles no jardim do Éden, só que Adão e Eva pecaram. Então Deus está resolvendo um problema. Qual que é o problema? Do pecado. Então abriu-se um parêntese para que seja lá, para que tenha andamento o plano de salvação, que inclui morte de cordeiros no Antigo Testamento, a lei de Moisés, e depois culmina com a morte e a ressurreição de Jesus. Depois tem o juízo do trono branco, novos céus e nova terra. Só depois disso, então, o plano de Deus vai ser concretizado na íntegra. Deus e os homens vão estar juntos para sempre. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que abrir um parênteses ali para resolver um problema. Tá ok? Continuando aqui então, vamos lá. Assim, dando sequência na nossa palavra, eu falo para você, Deus não foi pego de surpresa, tá? Na verdade, se você ler o capítulo 1 do Gênesis, Deus criou tudo, maravilhoso, lindo. Colocou o homem ali, no capítulo 2, mas o homem pecou no capítulo 3. Se você pegar o Gênesis no capítulo 3 até o capítulo 20 do Apocalipse, ó, capítulo 3 do Gênesis até o capítulo 20 do Apocalipse, é esse parênteses, onde dentro do parênteses do Gênesis 3 ao capítulo 20 do Apocalipse, está o plano de salvação. Entende? Estou falando de forma geral. Mas no capítulo 21 do Apocalipse, já entra novos céus e nova terra. E depois você vai ver, capítulo 21 de Apocalipse 22, capítulo 22, Deus estará com os homens para sempre. Então, se o homem não tivesse pecado, ia acontecer o capítulo 1 do Gênesis, capítulo 2, e o que está lá no capítulo 21 do Apocalipse 22. Isso que ia acontecer. Mas como o homem pecou, Deus está resolvendo um problema, que é o problema do pecado. Por isso que abriu esse parêntese. E Deus fez o plano de salvação, deixou tudo prontinho, e as coisas agora estão acontecendo. Inclusive a Bíblia fala, né, em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira fala minha aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero dizer para você que Deus não foi pego de surpresa. Deus fez o homem, criou tudo. Deus não começa nada sem antes terminar. Ele elaborou o plano de salvação e o plano está num processo de andamento para nós, porque para Deus já está tudo resolvido. E o plano de Deus vai permanecer, vai ser executado. Deus vai fazer o propósito dele. Ok, gente? Então, essa é a primeira aula nossa. E depois a gente continua dando sequência, que tem várias coisas para a gente aprender, né? Então, nós estamos aqui na nossa apostila aí, ó, na página